Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão e eu quero refletir com vocês hoje sobre um tema: melhor é ser escravo do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. É sobre isso que eu quero falar rapidinho aqui para que nós fechemos mais a boca. Fiquemos mais em silêncio. A Bíblia em Provérbios fala sobre o sábio e sobre o tolo, o insensato, o louco. O louco, ele fala incontrolável. O sábio, ele silencia. O sábio, ele ouve uma correção. Ele ouve uma crítica. E ele então abaixa a cabeça, silencia, porque ele quer adquirir sabedoria. O insensato não. O insensato, quando você o corrige, quando você tenta orientá-lo, ele não te ouve, porque ele é insensato. E é isto que eu quero falar aqui, porque você foi chamado e chamada para ser sábios. E viver nesses dias, a gente tem de ser sábio, falar menos, ouvir mais. A Bíblia diz em Provérbios 19:2, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A fala que eu citei antes, eu que mudei o início dela, porque quem declarou foi William Shakespeare. E Shakespeare diz o seguinte: é melhor ser rei do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Aí eu mudei aqui. É melhor ser escravo do teu silêncio, ainda que você sofra, ainda que você fique angustiado. Por quê? Falar muito pode trazer consequências terríveis para nós. A Bíblia diz em Provérbios 21:23, guarda a tua boca, a tua língua, assim livrarás a tua alma de ruínas, do inferno. Se a gente não silenciar, tem momentos na tua casa, lá no trabalho, na família, lá na igreja, que você tem de aquietar. Porque de repente aquela pessoa está totalmente dominada por um espírito de ira. A Bíblia fala sobre a ira em Efésios, que nós podemos irar. Irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Você chega em casa, o seu marido está nervoso, a tua esposa está nervosa, e aí ela começa a falar, ele começa a falar por um problema que houve lá no trabalho, um problema que houve lá na igreja, um problema que houve lá entre os amigos, brincando lá no futebol. Aí ele chega com um temperamento totalmente quente e começa a falar, silencie, cala a boca, deixa ele falar, deixa ela falar. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, a importância do silêncio, é porque se nós falarmos muito e se nós respondermos às pessoas diante dos maus tratos que elas fizeram a nós poderemos causar um transtorno, poderemos causar um inferno, poderemos ficar demasiadamente afligidos, angustiados. Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, a importância do silêncio. Silenciar. Tem muita bagunça, muito ódio, muitas desavenças, hostilidades sendo geradas por aí, até crimes. Por quê? Porque aquela pessoa deixou ser levada por aquele ambiente de agressões, de estupidez. E a Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A nossa língua, a Bíblia diz em Tiago, que é como um leme. O leme, se virar, ele está vindo, aquele navio para o Brasil, aquela embarcação para o Brasil, se desviar, a pessoa, aquela navegação pode ir lá para a África. Assim também, se a gente não souber colocar nossa língua, ter sabedoria, silenciar, nós podemos causar uma confusão, destruir a vida de alguém, o ministério de alguém,
a liderança de alguém, destruir um casamento, destruir famílias que até aqui têm vivido numa harmonia, numa unidade, mas por causa da boca. A Bíblia diz que da nossa boca saem palavras de bênção e de maldição. A Bíblia diz em Tiago que a nossa língua é veneno mortífero, é fogo. Ela pode colocar como uma pequena faísca, ela pode destruir. E é isso que tem acontecido. Silencie. Tem momento que a gente tem de calar a boca, deixar passar. Quem sabe você tem ouvido declarações de calúnias, falando da sua pessoa. Silencie. Coloque-se diante de Deus, entregue ao juiz dos juízes, que sabe tudo, julga tudo e tem o controle de todas as coisas. Quero perguntar para você, você é um sábio ou você é um insensato? Você é uma sábia ou você é uma louca, minha irmã? A Bíblia diz, em Provérbios 29:11, que o insensato, o débil, ele fala dos projetos, ele fica falando dos projetos, o sábio não, o sensato não. Ele guarda para si em silêncio. Tem horas que você teve uma ideia, você teve um projeto, você está com a ideia de montar um negócio, aí você fica falando, vai falando, não controla suas emoções. Você tem algo e começa a falar com todo mundo, fala com um, fala com o outro. Questões da sua vida privativa pertencem a você, a sua esposa, a sua família. Não fique expondo os segredos, expondo aquilo que é só seus. Porque aí fora, e não quero colocar em você mania de perseguição, aí fora as pessoas estão querendo uma ideia. Veja, você vê processos que rolam na justiça aqui nos Estados Unidos, de alguém que teve uma ideia, aí um outro ouviu e colocou em prática. O sábio, ele silencia, ele cala. Quando você chegar naquele lugar lá, e de repente, com seus amigos, lá naquela reunião de família, e começar a rolar algo que vai te perturbando, discussões sobre questão de herança, sobre questões da família, silencie. E se for possível, se você não está tendo controle, sai um pouquinho, vá lá tomar um ar, vá falar com Deus, para que você não se perca. A Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 4, 14, não responda o insensato na sua injustiça, para que tu não se assemelhe a ele. Seja um sábio, seja uma sábia. Eu quero terminar. Você é uma mulher sábia que silencia? Ou você é aquela mulher que faz barraco? Aquele homem que tem muita força, tem bração, tem até dinheiro, mas quando bebe alguma coisa, descontrola, fica falando. Já viu homem assim? Você já viu, lá no clube onde você é sócio, lá entre a família, lá com os amigos. Aquele homem que quando ele está um pouquinho, tomou alguma bebida, ou quando ele começa a ter alguns privilégios, ele começa a soltar-se de tal forma que se torna um homem transtornado, porque é um insensato. Silencie. É melhor ser escravo do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Não revele aquilo que é do teu coração. Saiba com quem você abre as coisas. Silencie, cale. Eu quero terminar e dizer o seguinte: se inscreva aqui no meu canal, Cromos, dê um like aí, me ajude a propagar este vídeo e centenas de vídeos que estão aqui, e que Deus te faça uma mulher sábia, um homem sábio, mas depende de você.